Bom dia a todos, queridos alunos. Então, na data de hoje, promoveremos aqui o primeiro vídeo da nossa aula de Direito Econômico. Espero que todos estejam bem, espero que esse momento logo passe, que essa situação se encerre o quanto antes, para que nós possamos retornar à nossa normalidade de vida. São tempos difíceis, até peço a compreensão de todos, de modo que tenho certeza que todos nós professores estamos tentando achar a melhor forma para passar o conteúdo a vocês nesse período, como disse, de dificuldades. Então, é tudo muito novo, vou optar por uma metodologia dessas aulas gravadas, que como vocês podem ver aqui, o material fica ao fundo e eu vou explicando passo a passo os tópicos que nós vamos abordar. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer aqui uma rápida revisão daqueles pontos que nós havíamos conversado na aula pessoal, presencial. Então, eu falei um pouquinho sobre fontes do direito econômico antes de nós adentrarmos aqui nessa nova matéria, que é a ordem econômica, na Constituição Federal de 1988. Então, como eu havia dito, nós conversamos um pouquinho sobre fontes. Esse material, inclusive, já foi postado no ambiente virtual e figurou como um dos exercícios aí dessas semanas passadas. Muito bem, então, basicamente, quais são os tópicos que se relacionam às fontes do direito econômico? Então, a primeira delas, a mais importante e relevante, já que nós estamos falando de um processo de civil law, ou de um regime civil law, então a mais importante delas é a lei como fonte primária de direitos, então é uma fonte comum, abstrata, genérica de direitos. E aqui quando eu digo lei, estou falando lei em um sentido mais amplo, aquele em que vai abarcar não só as leis ordinárias, leis complementares, mas principalmente as normas constitucionais como nosso principal fundamento, ou como o fundamento principal da ordem jurídica brasileira. Sem antes dizer também a importância do nosso artigo 54 da Constituição. Então aqui nós podemos identificar já nessa sistemática o artigo 59, me desculpa, que ele estabelece justamente o início do processo legislativo, e ele vai trazer um compêndio do que seria uma pirâmide estruturante das normas jurídicas brasileiras. Então, isso envolve um pouco aquela ideia de Kelsen, da pirâmide kelseniana. Então, aqui nós podemos ver no artigo 59 que o processo legislativo ele vai envolver emendas à Constituição, então aqui as normas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Muito bem. Então, só para finalizar esse tópico das leis como fontes primárias, elas são as mais relevantes justamente por causa desse nosso regime civil law, ele priorizar esse tipo de situação e conforme também em consonância ao próprio artigo 5º, especial aqui o inciso 2º da nossa Constituição, também destacando aqui, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, esse princípio da legalidade, ele é a base estruturante que coordena e comanda as ações do próprio Estado. Então, nós vivemos no Estado democrático de direito, que nós temos todas as nossas liberdades, e essas liberdades elas só podem ser limitadas pela lei. Então, essa lei em sentido amplo. E até aqui uma crítica bastante pontual no momento que nós estamos vivendo, nessa situação das quarentenas, dos decretos, frontalmente, todos esses decretos municipais e estaduais, eles violam de morte a nossa Constituição, e no momento de crise tão grave como esse,
é onde a Constituição ela revela a sua força normativa, é onde ela mostra a sua segurança. E nós estamos nos deparando com esses abusos diuturnos, né, em que prefeitos e governadores eles acabam abusando do seu poder, né, em excesso de poder, e acabam limitando liberdades constitucionais que só poderiam ser restringidas mediante uma decretação de estado de sítio. Né? Então, aí mais um ponto para que todos nós possamos refletir que a Constituição é a nossa segurança, é a nossa salvaguarda. E é nesse momento que nós precisamos dela na sua eficácia e eficiência máxima. E nós estamos vendo que, infelizmente, a Constituição ela está sendo vilipendiada e estão pisando diariamente na Constituição, e isso revela um pouco a sua fraqueza. Né? Infelizmente, nós podemos mais para frente conversar um pouco melhor sobre o assunto, já que ele não é o nosso foco aqui das nossas aulas, mas é importante que vocês saibam que a nossa Constituição, sim, ela está passando por esse grave e sério problema de eficácia, já que ela não está sendo cumprida e não está sendo observada nos seus estritos termos. Muito bem. Diante disso, os outros pontos que se referem às fontes do direito econômico são basicamente a jurisprudência e a influência da teoria dos precedentes, né, aquela trazida pelo artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, quando eu falo sobre jurisprudência e teoria dos precedentes, eu estou trazendo um pouco o regime da common law, né, a influência normativa do Poder Judiciário. Então, ele passa em algumas decisões vinculantes ter um certo aspecto vinculante e abstrato. Então, uma decisão judicial, sim, poderá vincular outros juízes e tribunais. Né? Então, isso é uma eficácia normalmente conferida à lei nessas suas características de generalidade e abstração. Então, para o direito econômico, por que a jurisprudência seria relevante? Porque ela acaba trazendo uma resposta mais rápida, de forma mais satisfatória para a economia, porque é mais fácil o contato com o Poder Judiciário, então através do direito de ação, do que com contato através do Poder Legislativo. Então, às vezes é muito difícil você ter um contato com um deputado, com um senador, de modo a propor alguma intenção que você queira, que vire um processo legislativo, uma proposição legislativa. Então, são processos e trâmites mais complexos e que acabariam não dando uma resposta esperada para alguns setores da economia. Então, esse seria um segundo tópico dessas fontes do direito econômico, ao passo que as outras circunstâncias de fontes são as próprias decisões administrativas do CAD. Então, é importante destacar que essas decisões, em termos de direito da concorrência, são as mais técnicas no Brasil, já que o CAD é uma autarquia federal competente, a mais competente e única competente para lidar administrativamente com essas situações do direito de concorrência no Brasil, e elas sim têm força obrigatória. Tá? E que, embora elas tenham essa força obrigatória, essa força cogente, elas podem também ser revistas pelo Poder Judiciário, mais uma vez aqui o nosso artigo 5º, inciso 35, tendo como fundamento o fato de que a lei não poderá excluir de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, isso aqui é um dos fundamentos principais de atuação do Poder Judiciário em qualquer esfera. Então, o Poder Judiciário pode revisar uma decisão administrativa do INSS? Sim. Então, um dos fundamentos base do Poder Judiciário, da atuação do Poder Judiciário, é justamente esse inciso 35. Mesma coisa, o Poder Judiciário poderá, na ponta da lança, revisar uma decisão do CAD, uma decisão administrativa do CAD? Sim, também por um desses fundamentos. Os outros tópicos relacionados às fontes do direito econômico são a medida provisória, então também lá mencionado no processo legislativo do artigo 59, e o seu artigo
fundamental e principal é o artigo 62, né, que ele estabelece aqui as regras básicas desse processo. Então, e a Constituição é bastante clara, ela vai dizer nesses requisitos aqui de relevância e urgência. Então, nós estamos vendo nesse período também de crise e de relevância e urgência, o presidente da República editando medidas provisórias para tentar conter algumas demandas urgentes que não poderiam aguardar o trâmite do processo legislativo ordinário comum, que é um trâmite muito lento, envolve muitas discussões, envolve transpassar por comissões específicas, enfim, situações que demorariam muito tempo para se ter uma resposta definitiva. E o uso desse instrumento constitucional, que é a medida provisória, é muito importante nesses momentos de crise, desde que sejam, obviamente, bem usados. Então, a Constituição ela vai disciplinar com bastante especificidade e vai trazer que são alguns casos que podem ser objeto de medida provisória. Então, ela estabelece já desde o início quais casos não podem ser objeto de medida provisória, e esses casos estão previstos no parágrafo 1º aqui do artigo 62. Então, alguns exemplos: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal e processual civil. Então, por exemplo, pode ser instituído um crime através de uma medida provisória? Não, então isso é uma reserva da lei. Somente a lei poderá estabelecer um crime. Então, não há crime sem lei anterior que eu defina. Então, isso é um exemplo dessa conjugação, dessa visão sistemática do direito, em que impede que uma medida provisória ela seja utilizada para essa finalidade penal. Então, assim como outras questões aqui envolvidas também nessas alíneas subsequentes. Tá? Então, bastante cuidado com a medida provisória. Ela é um ponto importante, ela é uma fonte importante para o direito econômico, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser usada com bastante ressalva e cautela, porque ela pode gerar uma insegurança jurídica muito grande, já que uma medida provisória devidamente anulada por sua inconstitucionalidade, ela acaba trazendo prejuízos maiores do que as vantagens que ela poderia trazer em virtude da sua celeridade e eficiência. Tá? E aí, por fim, gostaria de também chamar a atenção aqui do direito comparado. Então, o direito comparado ele acaba sendo muito relevante para o direito brasileiro, porque ele é aquele que, embora não vinculativo, é o direito praticado em outros países. Né? Então, por exemplo, a nossa Constituição ela sofreu a influência de inúmeras outras constituições mundiais. Então, Constituição alemã, Constituição portuguesa, Constituição francesa, própria Constituição norte-americana. Então, o direito comparado em si, ele leva como efeito o direito que é então praticado em outros países e que, portanto, eles acabam sendo importados para o Brasil e servem de influência. Então, isso acaba sendo um ponto bastante decisivo para a produção legislativa do direito brasileiro. O próprio direito da concorrência ele sofre uma influência muito forte do direito norte-americano, né? O Sherman Act de 1890. Né? Então, são atos específicos do direito da concorrência praticados em outros países, não vinculativos para o Brasil, mas que acabam sendo importados e aqui eles viram lei, então nós acabamos dando por conciliação essa influência dessas produções legislativas estrangeiras. Tá? Muito bem, então vamos agora ao que interessa, também relacionado aqui ao ponto, um dos pontos dessa nossa aula de hoje, que envolve a ordem econômica na Constituição de 88. Então, primeiramente, o que é a ordem econômica? A ordem econômica ela extrai o seu raciocínio da palavra organização. Então, o que é o ordenamento em si? Ordenamento, ele busca uma sucessão de normas, principalmente regras e princípios, que vão estabelecer essas matérias relevantes para o direito, que vão ganhar o quê?
essa notoriedade e a função de reger a vida. Então, organizar nesse sentido de ordem seria um tratamento constitucional a uma atividade específica. No caso de ordem econômica, então, é um tratamento constitucional das atividades econômicas. Então, como que a Constituição ela vai enxergar e ela vai disciplinar essas atividades econômicas? Então, quais serão as prioridades? Então, o que o Estado brasileiro ele vai poder fazer nesse sentido das atividades econômicas? O que ele pode regular? Quais serão os seus princípios, as suas diretrizes básicas? Ainda nessa visão de ordem, é importante nós destacarmos os instrumentos utilizados. Então, o que o Estado, principalmente isso até por uma questão de segurança jurídica, de isonomia, o que o Estado pode fazer quando ele estiver atuando na economia? Será que ele tem ampla autonomia de fazer o que bem entender? Ou ele está sujeito a alguns limites impostos pela própria ordem, a fim de se evitar abusos, a fim de se evitar ilícitos e excessos? Então, esse que é o grande ponto. Então, a ordem econômica ela vem trazer essa ponderação desses princípios e dessas regras, de modo que os instrumentos utilizados pelo Estado não sirvam como abusos. E, obviamente, como o direito em si, ele sempre busca um resultado. Então, dentre aquelas clássicas técnicas de interpretação por Savigny, só para que vocês possam saber, aquele clássico teórico do direito Savigny, ele vai justamente dizer o seguinte: o direito ele deve ser interpretado segundo algumas técnicas. Então, basicamente, o direito ele serve a um propósito de interpretação histórica, ou seja, então o que os legisladores à época da produção da lei pensaram quando produziram aquela lei. Então, qual foi a intenção deles ao produzir aquele instrumento legislativo, constitucional, jurídico, enfim. Existe também uma visão literal, que é sim você usar da lei, principalmente no regime civil law, como uma moldura indispensável. Então, você como civil law, então os aplicadores da lei, eles devem seguir aquela moldura como um ponto de partida indispensável, irrenunciável. Aquilo lá é a segurança que você tem, de que você não sofrerá um abuso por parte do Estado. E, obviamente, alguns outros princípios que eu reputo como os mais importantes: a interpretação sistemática, que é justamente o que? Essa integração de todo o sistema em prol de resultados eficazes. Então, o direito ele sim deve servir a um propósito eficaz. Então, o direito não pode servir a propósitos inúteis, porque isso importa em custo para o Estado, e custo para o Estado nós estamos falando na população mantendo esse custo, e obviamente desperdício não é algo aceitável, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo. E aí, por fim, o direito ele também segue a um propósito finalístico teleológico. Então, o que o direito quer? Qual que é a finalidade dele? Atingir algum propósito. Então, essas integrações, elas acabam sendo fundamentais para essa nossa compreensão do sentido de ordem econômica, tá? E ordem jurídica como o aspecto genérico. Dando prosseguimento aqui, acho interessante também, já que a doutrina ela faz essa distinção entre ordem econômica e ordem e constituição econômica. Então, a doutrina ela é bastante clara ao dizer a ordem econômica ela é mais ampla, ela não está presente só na Constituição, mas em todo o ordenamento jurídico como um todo. Então, tudo que tem um aspecto econômico, ele acaba tendo essa relevância e essa função do Estado em lidar, em disciplinar
as questões práticas da economia que a todos afetam. Ao passo que constituição econômica já seria algo mais específico, que seriam todas as normas constitucionais que trazem esse caráter. Então, não só aquelas relacionadas ao artigo 170, por exemplo, e seguintes, que estabelece a ordem econômica e financeira da Constituição, mas, por exemplo, o direito de propriedade, presente no artigo 5º, é uma espécie de norma da Constituição Econômica. Por quê? Porque tem uma valia econômica esse tipo de norma. E até agora, para pontuar nesse nosso momento, tem um projeto de autoria, até não vi de quem seria a autoria, mas está tramitando no Senado, de que pretende uma limitação ao direito de propriedade, impedindo aos proprietários de cobrarem aluguel nesse período de quarentena e, eventualmente, promover despejos. Então, até que ponto isso seria constitucional? Será que isso não seria um abuso? Será que aqui não estaríamos regressando para um Estado comunista? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, porque a Constituição ela não pode, nesse momento, ser mais uma vez ultrajada. Então, existe essa segurança, né, de você respeitar esses direitos fundamentais mínimos. Então, esses tipos de medidas são medidas muito perigosas, porque isso pode gerar depois precedentes e nós voltarmos a um ponto incorrigível, né? E, obviamente, é clara a existência da vedação ao retrocesso. Então, nós conquistamos tudo isso, nós não podemos nos dar o luxo de perder essas liberdades que nós conquistamos com tanta luta, né? Nós, eu digo, a civilização de hoje. Então, muita cautela com relação a isso. Muito bem, então, para finalizar essa nossa primeira parte da aula, então, Constituição econômica e ordem econômica. Então, basicamente, nós vamos envolver esse tema da ordem econômica na Constituição brasileira, especificamente naquilo que envolve os princípios fundamentais da ordem econômica pela Constituição, que são soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, a livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, então que tem um aspecto de influência da própria função social da propriedade e da própria função social dos contratos, que vocês vão aprender no direito civil, né? Que existe sim um propósito de integração social na economia, de modo que você consiga atender, por exemplo, outra integração, pleno emprego, que você possa, nessa sua liberdade econômica, nesse seu capitalismo, que você atenda e atinja o maior número de pessoas possível. Então, se você, um empresário de sucesso, consegue empregar pessoas, dar essa satisfação econômica para essas pessoas através do emprego, através de uma atividade econômica que possa gerar renda, isso é bastante relevante e é a intenção desses princípios. Tá? Então, esses seriam os princípios fundamentais, estruturantes da ordem econômica pela Constituição Federal. Então, agora no segundo tópico, nós vamos enfrentar e abordar passo a passo cada um desses princípios. Até breve.